Continuando aí, vocês acham que essa descrição, né, cabelos e barbas desbotados, é uma descrição mais física ou mais psicológica, né? Lembrando que as características psicológicas são mais voltadas para o emocional, né, para as sensações, e não para a parte física, o que a pessoa está vestindo, a expressão facial, né, ou ainda os cabelos e as barbas desbotadas. Então, ficar numa mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotados é uma descrição física de alguém, de um personagem, né? No caso aí de uma pessoa, né, que ela está descrevendo. Agora, se ela fala assim, ó, que só haviam bichos pelo visor da câmera fotográfica, né? As pessoas que só viam os bichos pelo visor da câmera, fiquei desconfiada de que meu pai não estivesse tão errado. Então aí ela ficou desconfiada. Esse desconfiada é uma descrição o quê? Uma descrição física ou uma descrição psicológica? O fato dela estar desconfiada, ela pode até fazer uma expressão física, né? Uma expressão de desconfiança, né? Mas no caso é uma característica muito mais psicológica, né? Muito mais aquilo que ela estava sentindo, a sensação dela de desconfiança, né? Do que propriamente uma expressão física do rosto, o que quer que seja, né? Então essas são as características que você pode encontrar e vai encontrar nesse tipo de texto, nesse gênero textual, né? São as descrições. E quando eu estou falando de descrições, falar de descrições, né, é também falar da predominância de adjetivos, né? Esse de cabelos brancos, esse desconfiada, são palavras que estão descrevendo, são palavras que estão caracterizando. Lembra dos adjetivos? Então, o que eu tenho? O que eu vou ter nesse gênero relato, né? Além da tipologia narrativa, eu também vou ter a tipologia descritiva. E aí, como é que eu sei que o texto se estrutura dessa forma? Na narração, eu sei que os verbos, né, os tempos verbais são no passado. Então, o tempo que vai lá no passado, né? Se eu estou contando uma história que já aconteceu um tempo lá no passado. Então, são as palavras e expressões que indicam o tempo no passado. Naquele dia, né, há não sei quantos, há 2 anos atrás, há 3 dias atrás, né, eu fui em tal lugar. Então são expressões no passado. Você tem aí os personagens que são características da narrativa. Você tem uma espécie de enredo, você tem um tempo, tem um espaço, né? Tem um narrador, que é em primeira pessoa, né? Então, todos esses elementos aqui a gente encontra na narrativa. E na tipologia descritiva, o que a gente vai encontrar na tipologia descritiva? A predominância, ou seja, a abundância, né? Já que é um relato que você tem que descrever muito aquilo que você vê, as suas experiências, né? E a gente viu que tanto é uma descrição física, quanto é uma descrição que pode ser uma descrição psicológica, né? Por exemplo, aí dos personagens. Então, é uma predominância de quê? Que palavras essas que vão descrever, que vão caracterizar, né? De adjetivos. Se a gente está vendo adjetivo agora, né? Uma predominância de adjetivos no texto que vão ser essas palavras que vão caracterizar, que vão descrever, que vão restringir, né, as situações, os personagens, etc, etc.
Na página 84, você tem lá um trecho de um diário literário, tá? O que é o diário literário, né? É o diário também uma espécie de relato. Relato, o que é o diário, né? Vocês já tiveram um diário? Vocês têm costume de escrever diário? O diário, ele vai ser esse relato que você escreve dia após dia. Tudo que acontecer no seu dia, você vai lá e escreve. E por que é literário, nesse caso, né? O diário literário porque ele se torna uma história, porque ele fala sobre você, porque ele tem essa ideia subjetiva, né? Que você pode incluir a tipologia narrativa, né? Você tem a tipologia descritiva também, tá? E aí a gente vê essa parte aí do diário. Chiang Mai. Gente, onde que é isso? Será que é na China? Tailândia. Olha só, Tailândia. Tá assim. Chiang Mai, eu não sei nem pronunciar isso. 22 de janeiro. Não sei o ano. Diário. Então ela tá falando com um diário, né? Diário, outro dia incrível. De manhã comemos ovos pra lá de quentes. O que tem de mais nisso é que o ovo foi cozido em um geyser. Vou explicar. Ela vai explicar o que é isso, né? Fomos a um parque que na bilheteria vendia ovos de galinha. Vovó comprou uns 5 ovos e a gente não entendeu nada. Dali a pouco, vimos uma água com fumaça que saía da terra, como se fosse um chafariz pequeno, que é o geyser. Né? O guia explicou que essa água quente jorra da terra em regiões vulcânicas. Nossa, que interessante, né? Então aí a gente tem o diário escrito por Chiang Mai, por Daniela Schindler, né? E aí a origem, né, o local é Chiang Mai. Aí se você for ver lá embaixo as descrições, foi retirada de espetinho de gafanhoto, nem pensar. Diário de uma viagem à Tailândia e ao Vietnã. Olha que legal, interessante, né, essa história. Eu gosto muito da cultura deles lá, da cultura de outras culturas, né, vamos dizer assim. Então, você tem aí, né, qual é o objetivo que um diário é criado? O diário também ele tem esse caráter, como eu já te falei para vocês, né, ele tem essa ideia de relatar também. Né? Vocês podem perceber que quando ela estava falando do chafariz, do ovo, né, ela teve que usar muito das descrições a todo momento para falar sobre o que ela estava, né, explicando, que não pertence à nossa cultura, né, não tem muito a ver com a gente, apesar da gente estar inserida num contexto, né, na nossa época atual, é tão globalizada, a gente sabe de tantas coisas aí, principalmente por meio da internet. A internet ela veio, né, nos trazer essa proximidade que a gente tem mesmo com pessoas que moram em outro lado do mundo, né? E essa agilidade, né, que aproxima as distâncias, né? Essa agilidade da comunicação, da internet, né? Que aproxima as nossas culturas, e aí a gente vive cada vez num mundo mais globalizado, né? E apesar disso, tem algumas coisas que a gente não sabe. Tem muitas coisas que a gente não sabe. Então, esses relatos, esses diários são maravilhosos para a gente poder entender, né, essas expressões que eles usam, essas coisas que a gente vê em outros locais e a gente não vê aqui.
Tá bom, gente? Então é só mais ou menos para explicar, né, o que seria, né, essa descrição que a gente não vai encontrar somente nos relatos, a gente pode encontrar e vai encontrar em outros gêneros textuais também. Mas aí, né, praticamente o diário e relato pessoal, né, em primeira pessoa, com tipologia descritiva e narrativa, e aí esses elementos que a gente vai encontrar, né, em ambos, né, em ambas tipologias. Tá bom, gente? Então, beijos, até a próxima.